Você chega pra mim e fala: "Pô, isso, tô querendo começar a investir, mas eu não faço ideia por onde começar". Eu te indicaria esses 3 investimentos. Salve, rapaziada, como é que vocês estão? Bom, hoje eu vou mostrar pra você quais são os 3 melhores tipos de investimento pra você poder começar, usar bastante tempo e evitar com que você cometa alguns erros que você vá se arrepender lá no futuro. Então tá querendo começar a investir? Então já deixa seu like e se inscreve aqui embaixo para você poder acompanhar sempre os vídeos do canal. O investimento número um é o clássico, é você montar uma reserva de emergência. Você não tem absolutamente nada não tem absolutamente nenhum dinheiro investido, você vai ter que obrigatoriamente fazer uma reserva de emergência. Esse é o primeiro passo que todo mundo tem que dar no mundo dos investimentos. Ah, mas como é que eu faço uma reserva de emergência? Você tem várias ferramentas que você pode utilizar. E a principal delas, hoje em dia, são as caixinhas, porquinhos, seja lá qual é o nome, que tem na maioria das contas dos bancos. Você tem o porquinho do Banco Inter, você tem a caixinha do Nubank, você tem a caixinha no PicPay, tem caixinha do Mercado Pago, tem um monte de. Basicamente, praticamente, praticamente todo o banco tem hoje em dia. Outro meio que você pode utilizar é o Tesouro Selic. Ele, tecnicamente falando, é o melhor que as caixinhas porque ele tem o risco soberano, ele tem o risco do próprio Brasil quebrar. E antes do Brasil quebrar, com toda certeza, os bancos já foram. Se o Brasil está quebrando, os bancos já eram. Então, ele é uma ferramenta extremamente segura e não tem o limite do FGC de 250 mil, que se você está começando, acho difícil você ter quebrado esse limite, mas o Tesouro Selic também é uma ótima ferramenta que você pode utilizar. Outro meio que você pode estar utilizando é o de ETFs, ou como, por exemplo, o LFTB11 ou então o AUPO11, que é onde eu, pessoalmente, decidi colocar meu dinheiro de reserva de oportunidade, que é outra história que eu vou explicar em outro vídeo. Ele é basicamente um fundo que investe grande parte em Tesouro Selic e uma pequena parte em Tesouro IPCA, que é a NTNB. É, e o diferencial dele é que você vai pagar menos IR. Então, ele é uma ferramenta ótima para reserva de emergência porque você vai ter uma eficiência tributária, ou seja, você vai pagar menos imposto quando você for recolher. A única coisa que é a barreira mais impeditiva é que o valor, para você comprar uma cota dele, você tem que ter os seus R$ 105 e com o tempo vai aumentando porque ele não distribui dividendos. Então, para você que está começando com pouco, o ideal são as outras ferramentas, porque você pode começar com um valor menor. E um outro meio que eles vão estar liberando esse ano é o tal do Tesouro Reserva, onde ele é basicamente o grande concorrente dessas caixinhas. Ele vai ser tipo um Tesouro Selic, só que com a liquidez e com todas as vantagens das caixinhas. Porque, por exemplo, o Tesouro Direto, você tem a liquidez diária. Se você quiser resgatar até certo momento do dia, você consegue resgatar, você recebe o dinheiro nesse mesmo dia. Mas, se não, você vai ter que esperar até o próximo dia. E o dinheiro não pode ser resgatado nos fins de semana. Então, como reserva de emergência, as caixinhas acabam levando. Só que veio para combater isso, porque daí eles rendem 100% da Selic e ele vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. E você vai poder investir a partir de R$ 1 nele. Então vai ser basicamente o melhor jeito de você investir para criar sua reserva de emergência, porque você não vai ter limite de quanto você pode investir, porque é o risco soberano do país quebrar. Ou seja, é muito, muito difícil de você perder o teu dinheiro, é praticamente impossível, mas impossível não é, mas é praticamente impossível. E você não tem limite, então você pode um dia ter lá 250 mil, 300 mil, 400, 1 milhão de reais no Tesouro Reserva. Então você não tem esse limite que as caixinhas de banco CDBs eles têm por conta do FGC. E talvez vocês já estejam vendo um spoilerzinho aqui em cima. O segundo investimento que eu recomendaria para vocês começarem seria os fundos imobiliários. Eles te garantem uma renda mensal que você todo mês vai estar recebendo algum dinheiro que você vai poder usar para reinvestir. É uma ferramenta excelente, inclusive, que eu utilizei para aprender mais sobre o mercado, como que funciona a renda variável. E por ficar caindo dinheiro na sua conta toda vez, ele é uma ferramenta super interessante para te motivar a continuar investindo, porque você vai vendo esse dinheiro cada vez aumentando mais. Então você vai lá, investe em um mês, você está recebendo R$ 1. Em 2 meses, você está recebendo R$ 2. Quando você vê, você já está recebendo 20, 30, 50. Então é uma ferramenta extremamente interessante para você começar. Você vai criando essa motivação ali de estar recebendo cada vez mais. Você está vendo literalmente o dinheiro caindo na sua conta. E os fundos imobiliários que eu investiria se eu estivesse começando a montar uma carteira seria
o HGLG11, porque ele é um dos maiores fundos imobiliários que tem. Ele é um fundo imobiliário de tijolo, ou seja, ele tem os prédios reais dentro deles gerando aluguel. E ele é um fundo que é extremamente seguro, um dos maiores e melhores do mercado. Paga dividendos constantes, ele sempre paga os mesmos 1,10. E a grande desvantagem dele, mas é meio que o preço que ele cobra por essa segurança toda, é que ele tem um dividend yield bem mais baixo do que os outros. Tem um dividend yield de 8,5%, enquanto hoje em dia você já consegue encontrar uns com 12, 13% de dividend yield. Então você paga R$ 160 para receber 1,10 todos os meses. Mas ele tem aqui, você pode ver que ele também teve a valorização dele, então você também ganha nisso. Mas aqui é a teoria do buy and hold. Então, o valor da cotação não vai significar muita coisa, é muito mais sobre os dividendos que você recebe por agora. Mas é bom que a cotação cresça, mesmo não sendo o foco dos fundos imobiliários. Que eu recomendaria. E o segundo fundo imobiliário que eu recomendaria é o Gari 11, porque também ele é um fundo imobiliário de tijolo, então, de novo, ele tem os próprios prédios, ele não está investindo em dívida, ele está investindo em imóveis de fato, que estão protegidos da inflação, que são ativos que estão protegidos pela inflação. E apesar de algumas coisas que aconteceram que derrubaram um pouco a cotação dele ultimamente, ele tem se mostrado, na minha opinião, um bom fundo imobiliário. Não é à toa que são 2 fundos imobiliários que estão na minha carteira. E o terceiro investimento que eu recomendaria para vocês começarem seria as ações. Só que o problema das ações é que muitas vezes é que você tem que começar a entender, você tem que realmente estudar sobre. A melhor forma de você começar, na minha visão, é através de ETFs. E ETFs, como mais ou menos eu já expliquei em outros vídeos e como eu mais ou menos falei hoje, os ETFs são basicamente fundos que compram ações e você vai lá e compra o fundo. Então eu comprei uma cota desse fundo, eu automaticamente comprei um pedaço de todas as ações que tem dentro desse fundo. Então é uma maneira extremamente ótima de você. É uma ferramenta ótima para você diversificar os seus investimentos em ações e sem precisar estudar muito. E hoje no Brasil, para mim, no Brasil, o melhor ETF que tem de longe é o AUVP11. Ah, mas por quê? Porque a forma que ele é feito, ele investe em empresas a partir de bons indicadores. Então, empresas que têm. Ele investe sim, em empresas muito boas. A grande desvantagem de você investir em ETFs ao invés de comprar as ações por conta é que eles cobram. É que eles cobram uma taxa de administração. Só que normalmente essa taxa de administração é muito menor. Ele basicamente faz esse funil que está sendo mostrado na tela. Ele tem o mercado total, então ele pega todas as empresas da B3 e o primeiro filtro é que elas tenham pelo menos 5 anos na bolsa. Daí o segundo filtro é que ele tem que ter um valor de mercado de pelo menos 3 bilhões de reais, então tem que ser uma empresa relevante. O próximo filtro é que as empresas têm que ter uma boa liquidez. Só empresas acima de 100 milhões de negociação nos 2 meses anteriores ao rebalanceamento. Então esse próximo filtro, ele basicamente bloqueia ações que tiveram menos de 100 milhões de negociação nos meses antes do rebalanceamento. Daí o próximo filtro, ele basicamente exclui empresas que estão em recuperação judicial ou extrajudicial e de empresas que que não entregam informes periódicos ou de empresas que não entregaram os informes periódicos nos 24 meses anteriores ao rebalanceamento. Então depois ele vai lá e tira os setores de varejo, proteína animal e transporte aéreo, que são setores que não são lá tão bons normalmente, que tendem a ter muitos problemas. O próximo filtro ele tira empresas que não tiveram lucro positivo nos últimos 5 anos, que têm endividamento líquido inferior a 3 vezes ao EBIT, que é o lucro antes dos impostos e das taxas, um retorno sobre o patrimônio um retorno sobre o lucro acima de 10% e a margem líquida e que tem margem líquida superior a 8%. Tudo que não tiver no mínimo isso também é cortado fora. Então, olhando aqui a composição, quando você compra uma cota de AUVP11, você está basicamente comprando VEG, eu não sei como é que é o nome, TOTVS, TIM, Sabesp, Saneamento de São Paulo, Sanepar, a Unity de Sanepar, Empresa Marco Polo, Petrobras, Emprev,
Itaú, enfim. Então, na compra de uma única cota, você tá levando tudo isso de empresas de uma vez. São empresas ótimas aqui da Bolsa Brasileira. Porque o objetivo desse ETF é seguir um índice praticamente buy and hold, que é a nossa filosofia aqui do canal. Então, por isso que eu recomendo tanto vocês investirem nesse, porque não tem um outro ETF igual no mercado. Inclusive, seria um sonho absurdo ter um ETF desses que em cada um dos países. Então, eu vou investir nos Estados Unidos, vou investir na China, só vai pegar empresas que tenham resultados reais, que tenham. Então, dificilmente vai pegar coisas que estão infladas por conta de uma bolha ou qualquer coisa do tipo. Então é isso. Esses são os 3 tipos de investimento que eu recomendaria para você poder estar começando. Se você quiser continuar, se você quiser acompanhar a minha jornada, não se esquece de se inscrever. E se você gostou do vídeo, se ele foi útil para você, deixa o like. Se você não gostou do vídeo, deixa o dislike. Mas conta aqui nos comentários o porquê que você não gostou. O que eu poderia melhorar, porque esse é o meu objetivo, tá sempre melhorando os vídeos aqui do canal. Muito obrigado por ter visto até aqui e falou, até o próximo vídeo.